Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou o Márcio, professor de língua portuguesa. Eu quero falar da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Afinal de contas, ela é um currículo? Bem, isso depende do conceito de currículo. O que nós devemos entender por currículo? Por currículo, nós devemos entender uma lista de matérias que vão seguir um curso, que obviamente vai ter um tempo de duração. Cronologicamente, o curso vai preencher um tempo vazio. Vazio até o início da realização do curso. No momento em que o curso começa o preenchimento desse tempo. E, aliás, o currículo dá a ideia de história, de percurso histórico, né? Então, o preenchimento desse tempo com o ensino de certas matérias vai gerar um curso. Se por currículo nós entendemos isso tudo que eu acabei de mencionar, então sim, a Base Nacional Comum Curricular, que contém a palavra curricular no nome, é um currículo. A Base Nacional Comum Curricular é um currículo desse ponto de vista. Agora, se por currículo nós entendemos uma ementa com objetivos, a descrição de um método, que é a maneira de ensinar, e essa descrição, que é teórica, é conhecida como metodologia. Se por currículo nós entendemos um conteúdo programático, uma ementa com objetivos, referências bibliográficas e tudo mais, então a BNCC não é um currículo. Base dá a ideia de suporte, como um alicerce. Vai sustentar alguma coisa acima da base. A base vai sustentar algo que está acima dela. Mas o curioso é que a base, na verdade, não é o começo de nenhum conteúdo programático. O começo, na verdade, está em algo que aparece antes da base, que, portanto, está abaixo da base, no sentido de que dá suporte à BNCC, e, ao mesmo tempo, acaba se colocando hierarquicamente acima da BNCC do ponto de vista legal, a menos que eu esteja muito enganado. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem as diretrizes curriculares nacionais. Então, primeiro existem as diretrizes, que dão a ideia de direcionamento. Se um pedreiro tiver de construir um alicerce, ele precisa saber as direções, né? Então, existem as DCNs, depois vem a BNCC, e, se eu não me engano, depois vem os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Não creio que os PCNs venham antes da BNCC, tá? Eu acredito que a BNCC... eu não lembro, gente, agora eu não lembro o que vem primeiro. O que dá origem aqui? As diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, dão origem à BNCC. Eu só não sei se é ela que dá origem aos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, ou se os PCNs é que dão origem à BNCC. De qualquer forma, nenhum deles é um currículo final. O currículo final é aquele que o professor estabelece para um certo período de tempo, para um trimestre, para um ano letivo inteiro, para uma semana, para um período de 15 dias, para um mês, para um semestre, tá? Esse currículo, na verdade, se chama plano de curso, tá? Plano de ensino pode ser tanto plano de aula quanto plano de curso. Muitas pedagogas não sabem disso porque não conhecem a literatura pedagógica, são ignorantes. Mas é isso. Existem dois tipos de plano de curso. O plano de ensino... existem dois tipos de plano de ensino. O plano de curso, que a burrice das pedagogas acaba afetando o funcionamento da minha mente. Existem dois tipos de plano de ensino. O plano de curso, que é uma ementa, uma lista de matérias, um conteúdo programático. É o que a gente chama de currículo definitivo, que obviamente pode ser alterado no meio do caminho. E existe o plano de aula. É óbvio que não é possível documentar cada aula antes de ela ser executada. Isso é impossível. Quem realmente tem conhecimento teórico-acadêmico e conhecimento empírico-pragmático, ou seja, quem tem a teoria e a prática, sabe muito bem que as aulas exigem uma boa dose de improviso. O que é feito, o professor pode tentar registrar logo depois do final da aula, e pode tentar atualizar o plano de curso e até alguns planos de aula com base naquilo ali. Mas ele não pode ficar se onerando com isso o tempo todo, porque se ele ficar se onerando com essa burocracia inútil, que talvez não seja tão inútil assim, ele vai hiperburocratizar o trabalho dele. Aliás, o tecnicismo, que é a tendência pedagógica implementada oficialmente com as leis
5.192 e 5.540. Uma reformou o ensino superior no Brasil na época da ditadura militar, que, como nós sabemos, foi um crime contra a humanidade. E a outra foi a nossa primeira lei de diretrizes e bases da educação. Essa já contemplou a educação básica, ou seja, o que hoje nós entendemos por ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Tá? O tecnicismo adora hiperburocratizar o trabalho docente. Adora, simplesmente adora. Mas eu dizia que... então nós temos aí dois conceitos, duas maneiras de encarar a BNCC. Ela pode ou não ser um currículo. Se por currículo nós entendemos uma lista de matérias e tudo mais, sim, ela é um currículo. Agora, se por currículo nós entendemos um conteúdo programático, uma ementa para uma série, para uma etapa escolar, com a previsão de duração de um trimestre, ou um ano letivo inteiro, ou um semestre, ou 15 dias. Então, nessa última perspectiva, a BNCC não é um currículo, os PCNs não são um currículo e as DCNs também não são um currículo. Tá? Agora, vamos adotar o primeiro conceito de currículo, lista de matérias. Né? Nesse conceito amplo, a BNCC é sim um currículo. As DCNs também são e os PCNs também são. Mas eles são currículos em nível macro. Tá? Aliás, na esfera federal e em nível nacional, a BNCC e os outros documentos são currículos no nível macro. Existem os currículos, existem as orientações curriculares das redes estaduais, que também estão no nível macro, e existem as orientações curriculares municipais, que também estão no nível macro. Todos esses currículos chegam até a escola, e aí nós temos o nível, ou a uma superintendência, ou a um determinado nível de... A um determinado nível de ensino, não. A uma determinada rede de ensino, ou a uma determinada escola, né? Chega até a coordenação pedagógica, que não serve para absolutamente nada, é só os pedagogas, as supervisoras, são um bando de burocratas que só estão ali para agir como capitães do mato. Então nós temos aí o nível meso. E por fim nós temos o nível micro, que é o planejamento do professor. Mas agora eu entro numa outra questão. Cada um desses documentos, assim como outros documentos, o Plano Nacional de Ensino, qualquer plano estadual de ensino e qualquer plano municipal de ensino, todos eles são baseados, são implementados por leis. Tem força de lei? Tem. Mas será que cada um deles não é letra morta? O que é letra morta? É uma lei que está em vigor, mas que não surte efeito nenhum, não produz nenhum efeito. Tá? Epistemologicamente, a BNCC, as DCNs e os PCNs são praticamente irrelevantes para mim. O que é epistemologia? É a origem do conhecimento somada aos métodos e aos princípios científicos, aos pressupostos, às premissas e aos paradigmas. Por exemplo, é um paradigma na física e na astronomia o fato de que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. É um paradigma científico, é um princípio teórico científico. No meu caso, então tudo isso faz parte da epistemologia da astronomia. No meu caso, no caso da educação linguística e literária, todos os paradigmas estão nas gramáticas, na literatura, na teoria da literatura, nas teorias literárias, na crítica literária, nas fortunas críticas, que são as interpretações, são as avaliações em torno da obra desse ou daquele autor, né? E a BNCC não contempla nada disso. Ela tenta reduzir o ensino de uma língua de cultura, como o português, a um conjunto de competências e habilidades. Isso não é científico, isso é ideológico e mercadológico. Mas, de qualquer forma, a BNCC tira isso de onde? Tira isso das gramáticas, dos manuais de literatura, dos manuais de redação, dos livros de linguística, dos dicionários. Isso tudo eu já tenho, eu não preciso dela. Não que eu não tenha lido a BNCC, não que eu não tenha lido a parte da BNCC que contempla a disciplina língua portuguesa. Eu até escrevi um artigo sobre a BNCC. Eu provei por A mais B no meu artigo que ela é subserviente à comunicação de massa e às tecnologias de informação imediata, que são meios de alienação, né? Causam a alienação das massas. A verdade é essa.
Então, outra coisa. Quantos anos tem a tradição gramatical do nosso idioma? Vejam bem, o ensino de uma língua não pode ser reduzido ao ensino de gramática. Tá? A gramática não resolve os problemas de quem tem de escrever. Né? Tá? O profissional da pena, o profissional da palavra, o redator, não pode se limitar ao estudo da gramática. Ele precisa de manuais de redação, precisa ler os grandes autores, precisa do dicionário. O dicionário é até mais importante do que a gramática na hora de redigir, na hora de escrever. Mas quantos anos tem isso tudo? Quantos anos tem a tradição lexicográfica, a tradição de lexicografia, que é a ciência de produção de dicionários? Quantos anos tem a tradição gramatical do nosso idioma? Desde que surgiu a primeira gramática da língua portuguesa. Desde que a língua portuguesa se tornou o idioma oficial de Portugal, graças ao rei Dom Dinis. Gente, eu sou social-democrata de esquerda, tá? Eu não sou a favor da monarquia, não sou a favor dessa ideologia positivista. O positivismo era uma ideologia do Augusto Comte. Né? O positivismo pregava muito o uso dos grandes nomes. Né? Eu não estou aqui querendo fazer propaganda do rei Dom Dinis, nem de qualquer elitismo aristocrático. Não é isso, tá? Mas quantos anos tem a língua portuguesa? Quantos anos tem os estudos gramaticais? Quantos anos tem os estudos literários? Quantos anos tem a BNCC? A BNCC não é nada historicamente. Ela se baseia nos conhecimentos que eu tenho armazenados aqui. Eu tenho uma biblioteca particular na minha moradia, no apartamento onde eu moro. As gramáticas, os dicionários, eles são as minhas fontes epistemológicas mais importantes, e não a BNCC. O único mérito da BNCC é contemplar gêneros textuais e esferas discursivas. Por exemplo, existem textos jurídicos que circulam apenas nas esferas jurídicas. Dar acesso a textos jurídicos aos alunos é muito difícil. A BNCC prevê isso. Mas as escolas não me dão recursos. A escola estadual onde eu leciono tem um entulho que chamam de biblioteca. Não existem bibliotecários. Então não existem recursos materiais. Os manuais didáticos são horríveis. As editoras ficam enriquecendo com o dinheiro público. Porque livro didático sempre vai ser comprado e sempre vai ser dado para o aluno. E são livros de péssima qualidade. Na verdade, de qualidade inexistente. São livros horrorosos. A verdade é essa. Então, gente, a BNCC é um currículo na medida em que ela tem uma série de conteúdos, de competências, habilidades, mas ela, além de ser ideológica e mercadológica, ela foi implementada pela força de uma lei que acaba sendo letra morta. Então, essa lei, na verdade, é uma lei sem força. E eu não desrespeito a BNCC. Eu vou além dela. Eu tiro as minhas referências imediatas, estão muito acima da BNCC. Historicamente, estão muito acima dela. Então é isso, gente. Ela é um currículo em sentido lato, em sentido amplo, em nível macro, em nível nacional e federal, por força de lei, mas é letra morta e no sentido estrito, no sentido de lista, no sentido de conteúdo programático, com métodos, referências bibliográficas, previsão de duração, ela não é um currículo. Tá? Esse é o currículo no nível micro, que, aliás, é o mais importante.